Aqui no Bitcoin a gente segue da mesma forma que a gente viu da última vez, então a gente tem uma linha de tendência bem nítida desenhada aqui nesta movimentação e uma linha de tendência de baixa aqui também dentro desse range, no qual, independente dos pontos que a gente traçar aqui, nós vamos ter um ensaio de um rompimento. Eu não vou nem usar o termo rompimento, ensaio de rompimento. A gente está tentando romper e isso se dá bastante devido também ao MACD, da forma que ele está. A gente bateu aqui a retração exata que a gente precisava. Então este ponto que o BTC está é crucial para uma explosão de preço ou para uma queda mais acentuada devido a gente já ter dado este repique no MACD. A gente conseguindo cruzar o MACD para cima aqui dessa movimentação, as coisas vão ficar muito mais interessantes, onde o BTC facilmente iria retestar a máxima histórica. Dentro de uma formação de cunha, a gente já validou essa movimentação, a gente já está praticamente, eu posso usar o termo, costurando a linha de tendência de baixa. Então sim, é um padrão que está sendo nos últimos 3, 4 dias validado, porque aqui eu posso traçar tanto assim nesses pavis, e isso aqui no gráfico diário, como eu também posso ser mais agressivo e botar um pouquinho mais para baixo neste topinho aqui, e aí a gente teria rompido e estaria acumulando, mas vamos ser um pouco mais conservadores e pegar no ápice aqui desses topinhos. Então repare que a gente tecnicamente teria rompido, teria feito pullback, estaria andando de lado nesta movimentação do gráfico diário. Mas eu vou colocar aqui no gráfico semanal, vamos ver como que está. No gráfico semanal a gente também chegou aqui quase no ápice, a gente ainda teria margem para um pouquinho mais de lateralização, mais umas 2 ou 3 semanas para ver se de fato a gente vai se sustentar nessa zona de suporte ou se de fato a gente vai intensificar mais essas quedas, mas é bem viável da gente ter um A, B e C aqui primeiro para depois a gente intensificar mais ainda. Então seria um movimento de semanas para a gente formar isso daí. Só que repare, dentro da última movimentação, excluindo LTB, LTA, excluindo tudo e simplificando tudo que nós temos, a gente tem um rompimento. Vou pegar essa máxima aqui, na qual a gente rompe essa máxima em $70 mil, a gente ainda está acima, então tecnicamente isso aqui estaria sendo um pullback para uma acumulação para a gente ir em direção a novas máximas históricas. Tecnicamente seria isso. Em quesito formação gráfica, também a gente tem aqui dentro do gráfico semanal, a gente vê mais nítido que não, a gente não rompeu, a gente está ensaiando um rompimento, a gente está costurando a linha de tendência de baixa. Então sim, estamos num momento bem importante para o gráfico do BTC, os 85 mil. Para falar franco com vocês, a região dos 89 mil dólares, 90 mil dólares é a região mais importante a qual a gente precisa romper. Esta região aqui. Dentro do gráfico semanal, a gente precisa fechar uma semana acima dos 86 mil dólares, que é este fechamento aqui, para a gente começar a ter uma possibilidade de evoluir para um fundo ascendente e aí em busca de novas máximas históricas. Então, dentro de um zoom out mais amplo, a gente tem aqui duas linhas de tendência, sendo essa aqui a principal e depois pegando esta aqui, transpassando para cá, na qual a gente bateu exatamente essa semana que passou. Então sim, a gente ainda está dentro de uma movimentação de plena tendência de alta, fazendo linhas de tendência mais íngremes. Vai chegar o ponto que a gente vai ter o leque da alta parabólica. Quando vai ser? Não sabemos. Vai acontecer? Também não sabemos. Todos os ciclos aconteceu, mas esse ciclo, vamos ver como que vai se comportar, né? Eu acho que a gente ainda não fez essa alta desse leque que sempre aconteceu nos ciclos passados. Uma alta parabólica, ela é uma junção de várias linhas de tendência de alta até chegar no ápice máximo para a gente começar a corrigir. Eu ainda não vi isso, mas pode ser que não aconteça. Dentro do gráfico mensal, a gente tem, sim, enfraquecimentos que são normais durante uma lateralização, que é o que a gente acaba de ver. Então, a gente corrige, a gente enfraquece. É um movimento totalmente normal que a gente está vendo. O que chama a minha atenção é esses dois candles, essa estrela cadente e esse engolfo de baixa aqui. Isso aqui, a princípio, ainda deve se evoluir para uma acumulação. A questão é,
Se o passado se repetir, a gente tiver uma acumulação de alguns meses por aqui nessa região, a gente sim pode estar evoluindo isso aqui até o final do ano para uma formação de uma eventual cunha. Se a gente começar a ver pipocos nas altcoins, a dominância começar a despencar abruptamente, a gente corre o risco sim de estar em possibilidades de regiões de máxima histórica, de topo de ciclo, tá? Que para mim vai ser mais ou menos por aqui assim. A gente pode dar mais um toque ali e evoluir para isso. A gente tem até o final do ano para formar ou invalidar essa movimentação. Desde que a gente não perca o topo anterior do gráfico mensal, a gente ainda tá de boa, a gente segue ainda dentro de topos e fundos ascendentes. Não tô dizendo que o mercado inteiro vai derreter, não. Passado a ponta que é muito provável da gente ter uma season que ainda não aconteceu. Então, dentro de toda essa movimentação gráfica, a gente tem no gráfico mensal o principal ponto de suporte e resistência, sendo resistência $95 mil, suporte $77 mil. Então, a gente pode arredondar para os 70, que é o topo anterior, 74, 77, 70. Essa região sub $80 mil até os 70 é a região que a gente precisa segurar a qualquer custo. Não me parece que a gente vai perder essa movimentação agora, até pela formação de candle que estamos formando no gráfico mensal. Ainda temos mais alguns dias, então repare que hoje a resistência é $95 mil. Se a gente fechar o mês de abril nesta movimentação aqui, exatamente aí no preço que está e esse candle que está, a nossa resistência vai ser o topo desse candle, ou seja, $88 mil. Então essa resistência ela vai diminuindo, mas essa resistência que eu digo é de formação de candles, é o que vai trazer mais pressão compradora se vier a acontecer. Então, entendendo tudo isso e finalizando aqui num gráfico de 4 horas, por exemplo, nós vamos ver que a movimentação gráfica que nós estamos vendo aqui supostamente é uma movimentação de continuação, porque a formação gráfica já foi rompida para baixo. Então, do momento que a gente rompe essa formação gráfica para baixo, a gente supostamente, não sei se de fato está evoluindo para um padrão de acumulação de continuação. E repare que o 4 horas ele virou aqui no MACD. Então sim, enquanto a gente se mantiver acima da linha zero aqui, é um padrão de continuação. Para a gente ter quedas mais intensas, a gente tem que ficar abaixo aqui no MACD, beleza? Então a gente tem essas quedas mais intensas do momento que a gente perde e fica abaixo. A gente tem essas quedas intensas aqui e abruptas, beleza? Então a formação gráfica hoje no BTC, no gráfico de 4 horas, está mais para continuação de alta do que para a gente ter uma correção perdendo fundos, por exemplo. Neste momento que vos falo, pode acontecer da gente ter mais um tipo de correçãozinha aqui, isso aqui cruzar para baixo. Agora nesse ponto, 4h54 da tarde, está apontando para movimentos de continuação. Lembrando que o gráfico diário está bem em cima de uma linha de tendência, mas o gráfico diário, que tem mais peso que o gráfico de 4 horas, está exatamente na resistência da baixa aqui. Então a gente está num ponto bem delicado para o BTC. Entendendo isso, a gente também tem que entender que existe um pivô de alta aqui no BTC com alvo nos $89 mil, $89.400. Esse alvo não foi atingido. Se eu pegar o fechamento de candle do último pavio verde até o último pavio vermelho ali, este pivô de alta, o alvo é $88 mil. Então sim, o alvo do pivô que foi formado está entre 88 e $89 mil. Se eu botar o fechamento aqui e pegar o fechamento, a gente não chegou a bater no alvo, o alvo seria $87 mil. Então vou considerar o alvo entre 87 e $89 mil. A gente não bateu, chegamos a bater a máxima de 86.456. Ainda tem margem para a gente continuar. Com uma ressalva no gráfico diário é que nós estamos quase rompendo aqui. A linha média, a móvel média rápida. Ainda tem a lenta aqui que ainda está um pouco afastada, então a gente pode ainda andar mais um pouquinho de lado, mas eu acho que para mim a maior probabilidade, mediante a formação gráfica que nós estamos vendo há algum tempo, é uma movimentação de continuação de movimento. E aí, vindo para a dominância do BTC, a gente tem 2 dias vermelhos aqui acontecendo, formação gráfica de canal, que é isso aqui que a gente tá vendo, e uma falta de sintonia acontecendo aqui, porque nós não batemos no topo desse canal. Então, olhando para essa movimentação, se a gente por um acaso voltar aqui para essa linha de tendência, eu diria que a maior probabilidade agora seria de fato a gente romper para baixo, com uma ressalva que a gente tem essa divergência acontecendo. A gente teve essa agulhada aqui, é uma verdade, a gente veio subindo aqui lentamente e a gente tem esse topo descendente, a gente começou a cruzar aqui de novo e já virou para vermelho, já virou para força vendedora, o que significa que fechamento diário de hoje, 19 de abril de 2024,
fato pode desencadear pouco mais de queda na dominância, ter a linha de tendência aqui, o último suporte 63,2%. Gráfico diário, a gente perdendo essa região de 63%, eu vou arredondar para 63%. Perdendo a região de 63% fica bem mais atrativo. O principal fator vai ser de fato a gente cruzar esse MACD para baixo para intensificar mais ainda a pressão vendedora, o modo de dizer, né? Mas intensificar mais ainda a queda no gráfico diário. No gráfico semanal, a gente pode mostrar aqui que a gente tem uma divergência, né? A gente tem uma formação, né, que a gente vem rompendo topos, mais topos descendentes aqui de uma maneira geral. Embora a gente ainda tenha aqui essa força compradora, a gente ainda não cruzou o MACD no semanal para baixo. Para a gente justificar uma queda mais acentuada, se for olhar para o passado aqui, a gente vai ver que do momento que a gente rompe para baixo, a gente repica e afunda. É essa a movimentação. Do momento que a gente cruzar o semanal para baixo, já era. Isso aí vai cair reto quando isso acontecer. Só que primeiro começa no diário, primeiro começa no 4 horas, primeiro começa no 1 hora, é uma escadinha. A gente vai aumentando o time frame até chegar no maior tempo gráfico. Então, quando eu boto aqui no gráfico mensal da dominância do BTC, a gente vê exatamente o que eu acabei de falar. Do momento que a gente cruza aqui para baixo, olha como é que a gente tem essa intensificação de queda na dominância. A gente ainda está muito afastado, tá? A gente vai eventualmente cair, ter uma corrigida e depois ter uma queda mais acentuada. Isso é um fato. Mas olhando para o tempo gráfico de 4 horas, a gente vai ver que a gente está bem acima de uma região de suporte aqui na dominância do BTC. Então repare, olha, a gente está aqui, a gente ainda deve cair um pouquinho mais, a gente tem um pivô de baixa ali que eu já vou mostrar. E o principal fator vai ser a perda dessa linha de ponto zero. Essas correções que a gente tem aqui, essas correções vermelhinhas que nós temos aqui dentro de uma movimentação de alta. O que é uma movimentação de alta? A gente tem a linha do MACD, movimentação de alta é essa correção. É uma correção para continuar subindo. Quando a gente inverte isso no MACD, o inverso acontece. Então a gente acaba, corrige, aí dá uma correção, aí corrige e a gente vai evoluindo para pivôs de baixa. E a gente vai aumentando os time frames. Pode olhar o histórico que você vai ver exatamente isso. E aí, te dando um zoom in aqui e vendo a última movimentação no gráfico do BTC, a gente vê nitidamente um pivô de baixa acontecendo aqui. Então, quais são os alvos para começar a brincadeira? Eu vou pegar da máxima à mínima, porque a extensão foi muito grande. Então, a gente tem um alvo aqui de 63,6% sendo o primeiro alvo. E depois 63,5%, 63,64% e 63,5%. Este pivô de baixa aqui. Então, sim, a gente vai cair um pouco mais na dominância. Pode até ser que a gente já vá aqui e já vá logo na LTA, 63.3, 63.2, vai depender de diversos fatores. Não estou dizendo que a gente vai cair reto agora do momento, pode acontecer, pode ter repique, pode ter uma lateralização, enfim, pode acontecer diversas formações gráficas. Fato é que o alvo ainda está um pouco mais para baixo. E a gente começa a ver reflexos em algumas altcoins, que é totalmente normal. A Aleo, que rompeu uma LTB de longo prazo, por exemplo, se a gente for pegar aqui o gráfico semanal de Aleo e transpassar aqui essa linha de tendência bem íngreme, rompeu a linha de tendência, que está até no último vídeo que eu coloquei aqui. O ponto que ela rompesse, os 20 centavos ali, 21, ela iria dar um pipoquinho para cima, e é realmente o que está acontecendo. A gente tem essa movimentação de rompimento. Aonde vai parar? Num primeiro momento, a gente está na principal zona, que seria aqui entre os 29 centavos e os 36 centavos. Se a Aleo conseguir romper 36 centavos, existe uma possibilidade dela vir aqui no 1 dólar, 1,20. Existe essa possibilidade. Se a gente for botar num gráfico mensal, a probabilidade maior é vir entre 382, ou seja, 54 centavos, até os 50%, que seria os 88 centavos. Essa seria a probabilidade olhando para o gráfico mensal. Vai acontecer? Não vai? Eu não sei, não estou dizendo que vai subir reto. É plausível a gente ter correções para continuar subindo, para evoluir para pivô de alta e validar os alvos mais certeiros dessa moeda. Mas botando aqui, por exemplo, num gráfico diário e pegando a movimentação, olha como é que a gente está aqui
aqui no MACD. No MACD, olha como a gente está com uma pressão compradora muito forte, a gente rompeu uma linha de tendência, está bem perto aqui da resistência máxima. Então, pelo MACD, está chegando no ponto de exaustão, que seria aquela região do fundo anterior. Se a gente conseguir romper ele, a força do MACD aqui vai virar para cima e a gente pode ir facilmente para $1 nessa moeda. Isso aqui é um exemplo, e também cabe ressaltar que a gente tem um pivôzinho de alta aqui, dessa mínima nessa máxima, que tem o alvo máximo de extensão desse pivô nos 46 centavos. Não significa que vai parar por ali, mas como a gente tem aqui o próximo alvo dos 31 centavos, ó, a gente vai bater aqui, se passar, a gente deve ir nos 45 centavos. Então a gente pode vir aqui na extensão máxima do semanal, ter uma corrigida e fazer um pivô de alta no semanal, que aumenta a probabilidade disso acontecer. Então sim, tá um gráfico extremamente bonito, existe uma probabilidade de um pullback na linha de tendência, a gente precisa entender isso, mas está ensaiando um rompimento. É a maior alta que ela teve desde que ela começou a cair. Eu vou até passar depois, mais tarde, se teve alguma atualização nela no projeto, depois eu vou ver isso. Não aqui, lá para os membros eu vou passar isso. Aliás, os links estão aqui na descrição. Sala de sinais, clube de membros, o que vocês quiserem tá aqui na descrição. E aí eu não poderia deixar de ver o Ethereum Bitcoin, que no meu ver, tava até comentando com os membros isso, desde que a gente começou a cair no Ethereum contra Bitcoin, em alguns raros momentos a gente tem essa acumulação em LTB, como foi o que aconteceu aqui, como foi o que aconteceu aqui para uma subida pequena, como foi o que aconteceu aqui, deu esse repiquezinho aqui. Aí quando a gente pega essa última movimentação aqui, ó, desde que o Ethereum começou a cair, ele não fez nenhum tipo de acumulação. Muito pelo contrário, ó, não tem. Você sempre vai ver linha de tendência de alta, LTA, LTAzinha, você sempre vai ver isso. LTAzinhas aqui, sempre vai ver isso. É a primeira vez desde o dia 25 de maio que o Ethereum vem caindo sem uma formação clara de acumulação no gráfico diário. E agora começou a acontecer essa acumulação. O que é uma acumulação? É esse padrão de cunha, de triângulo aqui em região de fundo. Isso não acontece há mais de um ano. E um detalhe é que se a gente bota aqui um gráfico mensal no ETH-BTC, a gente está exatamente no menor ponto desde 2019. Cara, esse é o melhor ponto de exposição de altcoins. Eu não imaginava que fosse chegar aqui o ETH-BTC. Sinceramente, eu achava que ele ia fazer um alvo de pivô menor, mas ele foi no alvo de extensão máxima. Que alvo é esse? A gente pega aqui um gráfico de 3 meses e você vai ter esse pivôzinho aqui, ó, dessa máxima e nessa mínima. Então repare, ó, ele veio aqui no alvo aqui, ó, de 161. Normalmente a gente vem no alvo 1, mas nesse ciclo a gente veio no 161. Com mais de 5 meses após bater no alvo pra gente chegar nesse alvo. Então a gente está no alvo de extensão máxima. O melhor momento de exposição de altcoins é esse. Eu comprei há tempos atrás, mas esse é o melhor ponto de exposição de altcoins que você vai ter. Você não vai ter mais essa oportunidade de exposição de altcoins. E eu ainda confesso que eu queria que ficasse um pouco mais de tempo nessa região, até o final do mês, até... Cara, é uma loucura isso que tá acontecendo, cara. Se tratando de altcoins, para quem gosta de altcoins, e eu gosto de altcoins, se pode criticar ou não, para quem tem pouca grana, altcoins é a única maneira de você realmente ter uma mudança de patamar considerável. Não adianta você ter, por exemplo, R$1.000 e falar, BTC vai mudar minha vida. Não, ele vai te dar talvez uma valorização, vamos botar aí 10x, vai fazer 1.000 virar 10.000. Você não tem a possibilidade de fazer com BTC R$1.000 virar R$100.000, por exemplo. Isso não vai acontecer. A época que isso tinha que acontecer já aconteceu. Com Ethereum, talvez ainda dê para fazer uma grana com R$1.000 ao longo do tempo. Agora, se você quer uma multiplicação grande, claro que dentro desse processo você também tem que entender que existem altcoins que podem ter uma queda abrupta e ir a zero, não tô falando disso, mas a única maneira que você tem para modificar a sua vida com pouca grana é altcoins. Escolhendo, sabendo escolher um bom projeto, pegando um projeto que você realmente acha que vai ter uma explosão de preço, cara, é a única maneira que você tem de realmente mudar de patamar. É altcoins, você querendo ou não, é altcoins. E nesse momento é o melhor momento de exposição de altcoins que você vai ter nos próximos 4 anos, é aqui. Por que eu digo 4 anos? Porque 2025 a gente deve fechar o ciclo, 2026 a gente provavelmente vai entrar no bear market, aí vai cair 2026, altcoins caem em 2, 3 anos, então 2026 ou 2027.
com 2025, são 3 anos. E lá para o fundo de ciclo, bota aí 3, 4 anos para você ter uma outra grande oportunidade de compra de altcoins. Essa é a melhor oportunidade de altcoins que você provavelmente vai ter nos próximos 3 a 5 anos. Os valores de altcoins estão extremamente descontados. Ah, mas pode acontecer de ficar mais descontado? Aí o mercado é soberano, meu. Olhando para o que a gente tem de informação, o ETH-BTC está caindo há 1 ano seguido. Eu acho muito pouco provável dele continuar caindo, ainda mais batendo na região do alvo como ele bateu. Muito pouco provável. Até porque isso invalidaria os ciclos de altcoins se a gente continuasse caindo com o ETH-BTC. Então não acredito nesta possibilidade. Agora vindo para o Ethereum USDT e pegando aqui a formação gráfica, a gente vê nitidamente que a gente veio estopar abaixo do último fundo. E acredite, isso sempre vai acontecer dentro de uma tendência de alta. Nós temos uma validação de um grande triângulo simétrico, que é o que está acontecendo com o total de mercado, que é o que está acontecendo melhor com o total 2. Quando nós buscamos o total 2, a gente vê exatamente essa movimentação. Cara, tá lindo. Eu posso buscar aqui um cup and handle, eu posso buscar aqui um triângulo simétrico, eu posso botar aqui um padrão de triângulo ascendente. Cara, tem diversas formações gráficas bullish no total 2. Quando eu boto o total 3, a gente vê a mesma movimentação. Então é uma movimentação altamente explosiva, pessoal. Isso aqui vai estourar na sua cara. Se você não comprar, vai estourar na sua cara. Eu sei que se a gente fosse basear pelos ciclos passados, pegando dominância, no ciclo passado a dominância começou a cair em janeiro. Nesse ciclo não foi. No ciclo de 2017 a dominância começou a cair em março. Nesse ciclo não foi. A gente está em abril, meado de abril, praticamente início de maio, a gente não começou a ter season ainda. Acredito que a gente está evoluindo para isso. Isso torna a maior acumulação da história de altcoins, porque já era para nós estarmos com pelo menos 4 meses de alta nas altcoins. Levando em consideração o período dos halvings, já era para, se a gente for botar num quesito mais conservador, pelo menos os últimos 2 meses era para nós estarmos em período de alt season, temporada de altcoins. Isso ainda não aconteceu. O que torna a maior acumulação da história e nesse momento o melhor momento de exposição em altcoins que você vai ter nos próximos anos. E não tem como eu olhar para esses gráficos que estão sendo formados e ficar bearish, ou seja, vai começar a ter diversos short squeeze. Por quê? Porque essa é a próxima movimentação do mercado. Eu vou inclusive botar aqui o VIX pra gente ver como que tá. E quando eu olho o VIX, cara, ele estourou lá nas regiões do alvo, foi lá na região de 50. Como sempre foi, 2 vezes ele foi lá. Nós temos todo o caminho livre para basicamente voltar com o VIX para a região de 20, 10, 15, para ter uma calmaria no mercado. A gente já estourou, já teve o grande pânico. Não muda o fato de que a gente ainda pode voltar lá em cima, mas se a gente for ver mediante ciclos, tirando a CVD, que foi um evento que aconteceu em janeiro de 2020, a gente formou um fechamento de candle aqui em cima, foi algo totalmente atípico. Repare que nos fundos aqui em 2018 a gente beliscou e voltou, 2015 mesma coisa, aqui atrás também em 2008, na formação de 2008 do SP500 também beliscou e voltou, ou seja, tudo está se repetindo. A maior acumulação da história está na cara de vocês. E aí, como a gente teve essas quedas intensas nas altcoins, foi a maior queda de todas nas altcoins. Moedas caíram 90%, moedas caíram 70%, não teve uma moeda que caiu menos de 50%. Todas caíram muito, não tem um exemplo em específico. Essa aqui não caiu tanto, todas caíram 90%. Até o Ethereum caiu de quase $5 mil para $1.000, caiu 90%. Então não tem caso atípico. O fato é que a maior acumulação da história está acontecendo mediante os seus olhos, e quem não comprar pode se arrepender amargamente num futuro não muito distante. Porque perante ciclos, a gente precisa formar o topo desse ciclo ainda este ano. A menos que tudo seja diferente. A menos que tudo seja diferente. Então, a grande questão é, será que é um péssimo momento para comprar altcoins? Porque agora, o que o pessoal vai fazer? Vai ver os altcoins subindo 30%, 50%, 70%? Vão fazer o quê? Vão shortar. Por quê? Porque as altcoins só vieram caindo. E na cabeça dessas pessoas que não passaram pelo ciclo passado, subiu muito, subiu 100%, subiu 200%, vou shortar. E isso só vai dar mais combustível para ela. Isso tem que ser confluído com a dominância do BTC, formando pivôs e pivôs de baixa, principalmente perdendo 63,2%. Então, claro, é bem nítido tudo que está acontecendo na nossa frente. Inclusive com o VIX estourando, se eu botar aqui um gráfico mensal,
a gente vai ver que o VIX estourou nesse mês de abril. Estourou lá atrás, no mês de agosto, e agora estourou de novo no mês de abril. Os 2 melhores momentos de compra. VIX estourando acima de 50, como sempre foi na história do mercado. E mais uma vez, esse fator está acontecendo diante dos seus olhos. O que sempre aconteceu está tornando a acontecer. Será que ainda intensificaremos mais quedas? Não sabemos, pode acontecer, o mercado é soberano. Mas não muda o fato que perante o que nós temos de informação no VIX, o que nós temos de informação em tempos gráficos grandes, como o gráfico mensal de 3 meses, se repete mais uma vez. Quantas vezes a gente bateu com o VIX nessa região de 50? Eu vou pegar de 2000 para cá. Então, 2000, a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. Então, em 25 anos, 8 vezes nós batemos com o VIX acima de 50. O que dá uma margem de mais ou menos a cada 3 anos a gente bater nessa região, que normalmente são as formações de fundo de mercado. Então repare, mais uma vez estamos atingindo essa região, o que torna, desde 2020, a melhor oportunidade de exposição, principalmente em microcaps. Quando a gente tiver num fundo de bear market, o próximo fundo de bear market, a gente olha com outros olhos, porque cada ciclo está tendo uma particularidade diferente. Então, por exemplo, o BTC nesse ciclo praticamente não caiu. No ciclo passado, ele caiu mais de 50% antes de subir. Só que tem um detalhe também que é bem relevante, que é o USM2, que é a grana, a impressão de grana dos Estados Unidos da América. Então repare que a gente está exatamente num reteste basicamente da máxima histórica. Se por um acaso isso aqui começar a romper, nós vamos ter uma alta meteórica no USM2, que provavelmente vai acontecer nos próximos meses. E aí sim, mais explosão no mercado cripto. Reparem também que a gente está em região de reteste de máxima e o MACD também está aqui. Claro que é um evento totalmente diferente do passado. Se a gente for botar, isso foi até um erro que eu tive de não ver aqui em março de 2020 o que estava acontecendo com o M2. Então quando a gente vem aqui em março de 2020, a gente vê que o M2 já estava gerando muita grana. E aí em março de 2022 ele só inclinou mais ainda isso. Aqui não, aqui a gente está retestando a máxima histórica. Passando daqui, vai ficar lindo que muita grana vai entrar no mercado cripto. Me conta aí, você acha que o mercado vai cair mais? É possível, tudo é possível dentro do mercado de risco. Mas claro, quem tá na chuva é para se molhar. Então, até o próximo vídeo.